Nesse momento, nós temos no Brasil 931 incêndios em todo o território nacional. Com o esforço que vem sendo cada dia intensificado, nós já conseguimos extinguir 479 incêndios, nós estamos combatendo 261 e temos alguns, mais de 100, que não têm nenhum combate, sobretudo por ser área de dificílimo acesso. Então, é uma guerra que está sendo feita e que precisa ser feita, inclusive, no nível daqueles que praticam criminosamente a ação de aterrar fogo em áreas produtivas, dentro de unidades de conservação de terra indígena, mesmo em um período de alto risco como esse, com a proibição total do fogo em todo o território nacional. 58% do território nacional está em situação de seca. 1/3 desses 58% em seca extrema. O fogo está proibido, quem usa fogo está fazendo uma ação criminosa. Ministra, nós estamos aqui em 4 jornalistas com muita vontade de fazer-te perguntas, hein? Então já vou repassar aqui a palavra para o Pedro Duran. Por favor, Pedro. Obrigado, Elisa. Vou até tomar a liberdade de dar uma caminhadinha para ficar ali perto da ministra. Para chegar perto da ministra. Para a gente poder fazer um bate-papo mais próximo aqui, ministra. A gente, ao longo dos últimos meses, vem acompanhando as ações que o governo federal vem fazendo em relação às queimadas e os incêndios. Tem várias frentes, como a senhora disse, tem o endurecimento das penas para as pessoas que praticam atos ilegais relacionados a queimadas. Tem a discussão agora da criação de uma autoridade climática, de um conselho de segurança climático. Há, por parte do governo, um fortalecimento das equipes enviadas para os estados, também por condução do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Lewandowski, do Ministério da Justiça. Mas a minha pergunta é sobre linha do tempo, ministra, porque no Pantanal, por exemplo, a gente costuma ter as queimadas começando junho, julho, no meio do ano. Esse ano elas começaram em abril. De abril para cá, esses focos de incêndio vão se multiplicando no Brasil em vários lugares. Não só lá no Pantanal, mas em outros biomas também. O único bioma que não teve aumento de fogo foi o Pampa, no Rio Grande do Sul. Todos os outros tiveram incêndios em escala aumentada. Minha pergunta é, por que de lá para cá a gente não conseguiu enxergar ações efetivas de coordenação das estratégias do governo federal? Por exemplo, no envio de bombeiros para esses estados. No Pantanal há bombeiros de Sergipe, Rio Grande do Sul trabalhando. Por que o governo federal não centralizou essa força-tarefa para remanejar essas equipes lá atrás? Outro aspecto importante, em relação à saúde, as pessoas não sabem se tem que deixar a janela aberta, a janela fechada, se bebe água, se respira aquela fumaça. Como que denunciam para a polícia quando há um foco de queimada? Se liga para o bombeiro, liga para a polícia. O que a senhora diria em relação a esse período entre abril e hoje, em termos de ações efetivas do governo federal para poder orientar a população e combater os problemas? Bem, em relação aos aspectos de saúde, a ministra Nízia Trindade fez um protocolo, o Ministério da Saúde está fazendo todas essas informações. Obviamente que eu não tenho competência clínica para fazê-las, mas existe todo um protocolo que vem sendo feito e uma orientação que vem sendo dada pelo Ministério da Saúde. Além de equipes que estão reforçando as equipes nos estados, principalmente ali o pronto atendimento nos postos de saúde em que as crianças e os idosos são os mais afetados. Em relação à questão dos incêndios, que você falou, da linha do tempo, a linha do tempo, inclusive, se você quiser acessar o material todo da sala de situação, tem cada ação que foi feita, todas as ações que foram feitas de janeiro de 2023 até agora. Você mesmo falou que nós tivemos uma antecipação em mais de 2 meses dos incêndios no Pantanal. Seria impossível você ter as equipes que nós mobilizamos, a quantidade de aviões que nós mobilizamos, de barcos. Só do governo federal são mais de 900 pessoas atuando no combate ao fogo. Nós colocamos ali mais de 15 aeronaves, além de barcos e equipamentos de carro-pipa e outros equipamentos de mais fácil mobilidade. O próprio governo do estado reconhece que se o governo federal não tivesse ido em socorro do estado do Mato Grosso do Sul, teria sido impossível fazer esse combate.
Na verdade, nós estamos o tempo todo aumentando as nossas equipes. Veja que nós temos 58% do território em situação de combustão e as pessoas colocando fogo deliberadamente. Há uma diferença que é preciso entender entre o fogo e o desmatamento. Um desmatamento, uma pessoa não faz ele em algumas horas, muito menos em uma semana. Um desmatamento demora um tempo. Eu recebo a imagem de satélite, as equipes vão para fazer a autuação e o embargo daquela área. Um fogo, um incêndio, né, um foco de calor, ele começa em fração de segundos e em alguns minutos você já tem ali todo o material em processo de combustão que pode levar um incêndio. Um incêndio sozinho, que nós temos 931 incêndios no Brasil inteiro, um incêndio sozinho pode ter milhares de focos de calor. Nós tivemos que enfrentar, no caso do Pantanal, uma linha de fogo de 25 quilômetros, com ventos às vezes de 70 quilômetros por hora, com alta temperatura, enfim, naquela região e ainda uma umidade relativa do ar de 7%. E para que os bombeiros e os brigadistas, né, nós temos nesse momento no país inteiro mais de 3.000 brigadistas do governo federal. Se você for fazer a soma do que está em campo entre o governo federal e os estados, você vai ver que em quantidade de equipamento, em quantidade de brigadistas, o governo federal, mesmo tendo responsabilidade apenas sobre terras indígenas, unidades de conservação e assentamentos e áreas federais ainda não destinadas, nós estamos atuando em todas as frentes. Até no estado de São Paulo, que é o estado com maior estrutura para fazer esse enfrentamento, nós tivemos que deslocar equipes para ajudar o estado de São Paulo. É uma situação bastante difícil. Por isso tem uma sala de situação, por isso houve um planejamento, reuniões que eram feitas com o Corpo de Bombeiro. Nós agora criamos até bases, que nós chamamos de bases de dissuadir os criminosos que estão ateando fogo em várias regiões da Amazônia. Só para você ter uma ideia, nós criamos uma base nova que já está em funcionamento, que nós chamamos base de dissuasão, que é em Rio Branco, no Acre, ali em Lábrea. Nós temos uma outra em Porto Velho, em Humaitá, na 319, onde tem uma grande quantidade de incêndios e pessoas atuando fogo deliberadamente em terra pública e terra indígena. Em Itaituba, ali na região de Novo Progresso, nós temos também ali no município de Apuí, na BR-230, no Amazonas. Nós começamos a semana passada com nessa abordagem que foi sendo agregada ao que já está sendo feito e já tivemos ali o envolvimento de mais de 70 servidores que estão em ação nessas bases de autuação do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal. Pedimos o apoio dos governos estaduais, porque são bases multiagência interfederativa, que eles façam a destinação dessas bases daqueles que são as pessoas do Corpo de Bombeiro, da Polícia Civil, para atuarmos conjuntamente. Sim. Nós já fizemos mais de 70 fiscalizações, já foram feitas mais de 25 notificações e estamos fazendo ali uma aplicação de mais de 70 milhões em multas, isso em apenas uma semana. São esforços que vão sendo agregados. Agora, eu só queria fazer uma observação, que é o seguinte, por exemplo, nós temos em Portugal uma guerra contra o fogo. Portugal é um estado da Europa desenvolvido, com capacidade incomparavelmente maior do que um estado como o nosso e um estado que é do tamanho da terra indígena Yanomami. Agora você imagina 8 milhões de quilômetros quadrados, onde nós estamos atuando no Cerrado, na Amazônia, no Pantanal, numa parte da Caatinga. Como você disse, só no Pampa, que não temos porque teve chuva, e no caso Santa Catarina. Só 2 estados não estão em situação de seca. Houve planejamento, esse planejamento vai sendo ajustado. Se nós não tivéssemos esse planejamento, nós estaríamos numa situação incomparavelmente pior. E eu posso te dar um dado. Quando nós chegamos, o governo do presidente Lula e eu e a minha equipe no Ministério do Meio Ambiente, a ascendência do desmatamento estava na ordem de 80%. Nós, no primeiro ano, reduzimos desmatamento em 50%. Esse ano, já reduzimos desmatamento em 45%.
Agora, você imagina se tivéssemos ainda uma tendência de aumento do desmatamento em 80% e não empurrando para baixo o desmatamento. Nessa situação, é um evento climático extremo, o mundo todo está enfrentando. No Canadá, por exemplo, o ano passado, nós tivemos que mandar equipes de brigadistas nossos para ajudar no Canadá, porque é uma complexidade muito grande. Por isso, as investigações são 85 inquéritos da Polícia Federal para poder prender os criminosos, investigar os criminosos que estão por trás desses incêndios. Não existe incidência de raio, está proibido o fogo. Quem está colocando fogo está fazendo deliberadamente de forma criminosa.